Há uns 6 anos, mais ou menos, atrás, um amigo terapeuta, bem ótimo, excelente terapeuta, falou uma frase para mim e eu nunca mais esqueci. E eu acho que eu nunca comentei, nunca falei essa frase para ninguém. E eu resolvi falar aqui para você que está me assistindo. E fazer um vídeo sobre isso, porque após ele ter me falado essa frase, eu lembrei dela muitas vezes. E eu criei toda uma linha de entendimento e um porquê, né, um motivo pelo qual eu acho que essa frase está correta, e eu vou trazer isso para você aqui nesse vídeo. Isso vai te fazer refletir sobre o que você tem que fazer da sua vida. Isso vai te ajudar muitas vezes em relação à sua vocação, em relação ao seu propósito de vida. Pelo menos me ajudou, me deu esse norte. Vamos lá. A frase é a seguinte: os nossos maiores medos escondem os nossos maiores talentos. Forte, né? Nossos maiores medos escondem nossos maiores talentos. Isso faz muito sentido. Eu me vi nisso, eu percebi, eu comecei a identificar. Isso me fez pensar muita coisa. Eu espero que faça você pensar também. Tente entender quais são os seus maiores medos. Geralmente existem os medos periféricos, né? Você tem medo de algo porque você tem medo de algo, porque você tem medo de algo, porque você tem medo de algo. Qual que é a raiz desse medo? E por quê? Qual que é o talento que pode se relacionar com ele? Geralmente é algo que você não quer e que pode ser libertador para você. É muito louco. Vamos lá, vou elaborar isso um pouco melhor. Por que eu acho que isso é real? Porque quando a gente é criança, tudo que a gente quer é ser aceito. Tudo que a gente quer é ser validado. Depois que a gente fica adolescente, a gente começa a jogar meio que contra ali, nossos pais, mas quando a gente é criança, o que a gente quer é receber a atenção dos nossos pais e o carinho e tudo mais. Só que a criança, ela não sabe nada sobre o mundo, né? Ela vira e mexe e pisa na bola. Então ela vai ali no restaurante, ela grita e não é para gritar naquele momento. E aí às vezes ela faz uma brincadeira com o pai que o pai sempre faz essa brincadeira com a criança, mas ela faz num momento que é inadequado. Então a criança ela é inadequada, porque ela ainda não tem traquejo social. Ela vai aprender, né? É muito sutil você saber quando você faz uma brincadeira e quando você não faz, quando você pode tomar uma atitude e quando você não pode. Isso é difícil mesmo de entender. A gente passa, às vezes, a vida inteira tentando sacar e, às vezes, a gente vê adulto que ainda não aprendeu. Então, a criança, ela é inadequada. E ela busca uma adequação, porque ela quer receber carinho, ela quer receber amor, ela quer receber dedicação. E, muitas vezes, ela não recebe uma resposta positiva, né? Você aprende de acordo com as respostas que você recebe. Então, você recebe uma resposta negativa, você fala, opa, isso aqui não é para fazer. Você recebe uma resposta positiva, opa, isso aqui é para fazer. Só que ela não tem esse discernimento. Então, o que acontece? Ela busca se enquadrar dentro de um espectro de normalidade. Ela busca a normalidade, ela busca estar dentro dos padrões daquilo que é normal entre as pessoas. Só que o que acontece? Os nossos grandes talentos, eles não são normais. Eles estão além disso. Nossos grandes talentos fazem a gente ser um peixe fora d'água. Nossas grandes capacidades, elas não são comuns. Não são todas as pessoas que estão ali se utilizando delas o tempo todo. Às vezes uma pessoa canta muito bem, nossa, ela tem uma voz incrível, e ela tem vontade, ela ama cantar. Mas toda vez que ela é pequena, ela começa a cantar, a pessoa, fica quieta. Às vezes nem sempre, mas em alguns momentos sim, porque não é toda hora que você tem que cantar. E aí, de repente, a pessoa começa a não querer falar, a não querer cantar, a não querer se expressar, e vira uma pessoa retraída, que não sabe quando fala, quando não fala, e acaba que ela tem um grande medo de se expor. Esse é um exemplo. Ela tem um grande medo de falar o que pensa, de colocar os sentimentos para fora. Porque, na verdade, cantar é sobre isso. É você pegar algo abstrato dentro de você e, através da voz, você libera aquilo, né? Vamos supor, só um exemplo, estou elaborando isso aqui agora, tá, gente? Não ensaiei o que eu estou falando aqui para você. Então vamos lá. Ela aprendeu que ela não pode fazer isso. E de repente o maior talento dela é cantar. Ou de repente o maior talento dela é falar, que nem eu estou falando aqui com você. Então esse meu amigo, ele trouxe justamente isso, que ele tinha um medo de falar em público, que era o maior medo da vida dele. Ele tinha muito, muito, muito medo. E aí um dia ele teve que falar, olha só que história legal a dele. Ele queria fazer um trabalho sobre masculinidade saudável. Só que ele não falava em público, ele tinha muito medo, então ele chamou uma pessoa para falar, então ele criava o programa e a pessoa falava. Só que logo de cara a pessoa chegou lá na hora, ela abandonou ele. Ele tinha já um encontro, já tinha público, o evento já ia acontecer. Chegou na hora, a pessoa que ia falar, que era o parceiro dele, largou ele, deixou ele sozinho naquela situação. Uma coisa ruim, né? Ele poderia ter encarado isso como um grande problema e ter sofrido e não sei o quê.
Ele, claro, deu uma sofridinha, mas ele encarou. Ele foi lá, então, falar para aquele público. E aí, quando ele falou, muitas pessoas elogiaram, falaram, nossa, como você fala bem. E ele ficou de cara, porque, nossa, ele inventou uma puta e deu uma maior volta para não falar em público, né? Acabou tendo que falar, falou e as pessoas acharam que era uma grande facilidade dele. E ele decidiu que ele ia, então, ser uma pessoa que vive disso, vive para falar em público. E eu achei essa história muito legal. E ele falou que quando ele era criança, muitas vezes ele ia falar e aí a família não dava muito, né? Dava bronca, fica quieto e tudo mais. E ele acabou. Provavelmente ele tinha esse talento. E o que acontece? Quando a gente tem um talento, que é algo. Na verdade, não é nenhum talento, né? É um dom, uma coisa que já vem junto com a gente, já é de fábrica. A gente, quando é criança, a gente quer expressar. A gente quer botar isso para fora. Porque é muito forte, porque tem essa necessidade, é algo que brota dentro da gente. E a gente às vezes se passa por inadequado. E aí os adultos falam pra gente que a gente não deve fazer aquilo, e a gente vai criando camadas e mais camadas de medo. Então eu te convido a fazer essa reflexão, pensar, perguntar para as pessoas, quando você era criança, o que você fazia bem, coisas que você gosta, que você tem vontade, mas que você acha que você é péssimo. Geralmente, a gente conta histórias pra gente mesmo, nossa, eu sou péssimo nisso. Pode ser que seja isso, alguma coisa que você fala, meu, eu sou muito ruim nisso aqui, e que na verdade você era bom quando você era criança, e você parou e você largou no meio do caminho. Pense nisso, ou então coisas que você tem um medo assim absurdo, tenta achar o medo atrás do medo. Isso pode te encontrar, achar sua vocação, porque existe uma grande chance do seu grande talento estar escondido dentro do medo. E tem uma história que eu vou contar rapidinho para você, eu não lembro exatamente os detalhes, onde o ser humano ele tinha um poder mágico. Ele tinha um poder mágico, e aí os deuses, só que ele estava usando mal esse poder mágico dele. E aí os deuses resolvem que eles vão esconder esse poder para que ele não se utilize mais esse poder mágico. E eles pensaram, e vários deuses, cada um deu uma ideia de onde guardar. Então um pensou em guardar no mar, outro pensou em guardar no céu, cada um deu sugestões, até que um dos deuses deu a sugestão que foi a melhor aceita. Ele ia esconder o poder mágico dentro do próprio ser humano. E aí o caminho para encontrar é a oração, a meditação. Eu acho que é uma história, bom, enfim. Então eu acho que é por aí, é esse mesmo movimento. Às vezes está tão escondido dentro da gente que a gente não consegue encontrar. E a gente cria uma camada tão forte de medo para não sermos inadequados. E a gente precisa, na verdade, muito mais do que colocar uma habilidade nova, a gente precisa tirar aquilo que está impedindo essa habilidade, esse dom de florescer. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um próximo vídeo aqui indicado e a gente se vê no próximo vídeo.